Queridos, essa pequena série de 3 mensagens, que se chama Mais Semelhante a Ele, o incrível chamado para seguir a Jesus, ela surgiu pela necessidade que a gente tem de romper uma compreensão que às vezes é bem distorcida na nossa mente, na mente de gente sincera. O que vale não é a sinceridade apenas, o que vale é a sinceridade e que a gente compreenda a verdade de Deus. A gente está falando nessa série sobre esse tema porque muitos cristãos, muita gente honesta, sincera, crê que ser cristão acontece quando nós adotamos uma religião cristã, quando a gente toma parte de uma igreja local, de uma instituição, quando a gente se torna membro. E já na primeira mensagem a gente viu que não é assim. Já na primeira mensagem o tema foi aquela pergunta, aliás, as 3 mensagens são perguntas, os temas das 3 mensagens são perguntas que a gente se propõe a responder. A primeira foi: bons membros ou discípulos verdadeiros? E as coisas não são necessariamente a mesma coisa. Nós vimos que o significado de ser cristão não é esse que tradicionalmente muitas pessoas pensam e vivem nessa convicção. Nós vimos que Jesus chamou pessoas para se unirem a Ele e para segui-lo como pessoas que vão sendo modeladas por Ele. Ele disse que essas pessoas seriam seus discípulos e que Ele ia trabalhar na vida dessas pessoas para que essas pessoas fossem sendo mudadas, transformadas, sendo mais parecidas com Ele, para que essas pessoas pudessem levar adiante a mensagem que Ele deixou para o mundo, que é a presença do reino de Deus no meio da humanidade. Então, para que essa mensagem continuasse a avançar, Deus chamou pessoas não só para que elas fossem porta-vozes, ou seja, um cristão não é apenas um amplificador de Jesus. O cristão é uma pessoa que recebe uma parte do próprio Jesus, o Espírito Santo. E essa presença de Jesus na vida do cristão, na vida interior do cristão, que o capacita a ser essa pessoa que Deus quer e que, como fruto dessa relação com o Senhor Jesus, compartilha com os outros aquilo que aconteceu com Ele mesmo, na sua própria vida. E isso é ser cristão. Então, como Jesus se propôs a nos fazer parecidos com Ele, o texto que nós adotamos como o texto central é esse versículo de Lucas, capítulo 6, versículo 40, que eu espero que você já saiba de cor. Então vamos lá? Eu trouxe para não dar muito susto em vocês. Vamos ler juntos? Nenhum discípulo é mais importante do que o seu mestre, mas qualquer um, depois de bem treinado, será igual ao seu mestre. Mais uma vez, lendo com temor e tremor, como a Bíblia diz, porque essa afirmação de Jesus é realmente violenta. Violenta. Vamos ler de novo? Afirmação de Jesus. Afirmação de Jesus. Todos juntos. Nenhum discípulo é mais importante do que o seu mestre, mas qualquer um, depois de bem treinado, será igual ao seu mestre. Por isso o subtítulo é o incrível chamado para seguir a Jesus. O incrível, porque a proposta de Jesus é nos fazer iguais a Ele. E a gente sabe que esse igual é uma figura de linguagem, porque Jesus é literalmente inigualável. Mas tudo aquilo que um ser humano pode ser, um ser humano limitado, pecador, como eu e como você,
pode ser mais parecido com Jesus, Jesus se propôs a fazer na gente. Não existe nenhum seguidor de Jesus que pode dizer que não é mais parecido com Jesus porque é pecador. Porque Jesus sempre soube disso. Jesus nunca deixou esse elemento da equação fora. Mas mesmo assim, ele diz que ele quer nos fazer semelhantes a ele. Isso é para você. Isso é para você, minha irmã, meu irmão, que se propôs a seguir a Jesus. Então essa expressão de Jesus é a síntese daquilo que a gente costuma chamar de discipulado. O processo de transformação que o Senhor vai fazendo em nós, em você e em mim, nos tornando cada dia mais parecidos com Ele. Esse é o processo de discipulado. No domingo passado, a segunda mensagem, essa palavra de Jesus, de nos fazer iguais a Ele, nosso Mestre, trouxe para a gente uma pergunta: como é que isso começa? Onde é que isso começa? Onde é que essa história começa? Essa foi a frase que a gente trouxe como centro para a gente não esquecer nunca, que o discípulo de Jesus não é alguém perfeito, não é perfeito, mas alguém que se entregou para Ele para ser aperfeiçoado. Por isso, no domingo passado, quando nós fizemos a pergunta: onde é que começa a transformação? Nós falamos que a transformação começa no encontro com Cristo, na resposta ao chamado dele. Essa resposta é a resposta da entrega para que ele seja o comandante da nossa vida, para que ele seja aquele que controla a nossa vida. Isso é que significa dizer que Jesus é o meu Senhor. O meu Senhor. Poucas vezes Jesus foi chamado de Salvador, mas inúmeras vezes Jesus foi chamado de Senhor no Novo Testamento. A desproporção é imensa, é mais ou menos 10-1. Jesus é chamado de Senhor 10 vezes mais do que ele é chamado de Salvador. Então, o chamado de Jesus é para que, ao encontrarmos com ele, nós respondamos sim ao seu chamado para ser o nosso condutor. E era assim que acontecia na antiguidade. Na Palestina, o discípulo andava coladinho com o seu mestre. Para onde o mestre ia, o discípulo ia atrás. E aquela brincadeira que a gente faz em tom de brincadeira na infância, naquela época não era brincadeira. Tudo que seu mestre mandar, faremos todos. Era isso mesmo. O discípulo era chamado para fazer aquilo que seu mestre mandasse. E nós somos chamados para viver essa transformação, e que começa nesse encontro com Jesus, como Jesus chamou Pedro, André, Tiago e João, que foi o texto que nós escolhemos no domingo passado. Ele nos chama para nos transformar. E hoje, eu terminei a mensagem do domingo passado falando que hoje nós vamos falar, dar um passo adiante, porque a gente sabe que a transformação começa nesse encontro verdadeiro. O desafio da semana foi reviver essa experiência de encontro e resposta para Jesus Cristo. E a pergunta de hoje é: como essa transformação acontece? Como é que isso se processa na nossa vida? Olha, essa é a pergunta que tem a maior resposta do mundo, viu? Uma resposta que pode levar a vida inteira. Porque transformação, a semelhança de Jesus, é algo que vai tomar toda a nossa vida. A nossa vida inteira a gente é chamado para experimentar essa transformação. Não só o tempo da nossa vida, mas em todas as áreas da nossa vida. Então é uma resposta longa e larga, que é impossível dar, ia ser muito pretensão da minha parte querer dar essa resposta em uma mensagem. Na verdade, ao longo de 15 anos juntos aqui, de alguma maneira, todo domingo que eu prego,
é um pouquinho da resposta dessa pergunta. Porque é a essência da vida cristã, é o processo de transformação. Então, porque essa resposta é muito longa, é muito grande, é muito ampla, larga e longa, nós vamos num único ponto. Nós vamos falar de um único ponto, mas que é o tema central dessa mudança que Jesus se propôs a fazer nos seus discípulos. Vamos focar num ponto único nesse tema central. E Paulo, ele descreveu exatamente esse ponto quando redigiu a sua carta para os romanos. Ele, durante toda a carta aos romanos, ele vem falando das bênçãos que nós, que fomos chamados por Jesus, recebemos, o privilégio de nos tornarmos um com Ele, de termos sido perdoados, de termos reconectado nosso relacionamento com Deus. Enfim, ele passa 11 capítulos falando sobre isso. A carta aos Romanos tem 16 capítulos. Ele passa 11 capítulos falando isso. E ele abre o capítulo 12 com 2 versículos que são versículos relativamente bem conhecidos da igreja. E é nesses 2 versículos que eu queria que a gente repousasse os nossos olhos hoje, falando um pouquinho separadamente de cada um deles. Primeiro, Romanos 12, versículo 1. Vamos ler o que Paulo fala para a gente? Vamos ler todos juntos? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Esse é o culto racional que vocês prestam a Deus. Então, como eu falei, Paulo levou 11 capítulos falando como Deus teve misericórdia de nós. Como Deus veio ao nosso encontro. Isso é uma coisa tão linda, irmãos. Uma beleza tão profunda. É que não somos nós que buscamos a Deus. É Deus que nos busca. É Deus que nos procura. É Deus que vem ao nosso encontro. É Deus que se revela. É Deus que nos convida para o relacionamento. Não existe nenhum ser humano que seja capaz de buscar a Deus se Deus não vier ao encontro. E durante os 11 primeiros capítulos de Romanos, Paulo fala sobre essa misericórdia que Deus teve de nós. Deus sentiu a nossa dor, a dor do distanciamento dele e veio ao nosso encontro. E então Paulo diz, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou seja, olhando para essas misericórdias, baseado nessas misericórdias de Deus por nós, eu peço a vocês que vocês ofereçam o seu corpo a Deus. Então, em resposta a esse amor, a essa misericórdia, ofereçam o seu corpo a Deus. Quando Paulo fala de corpo, ele não está falando só da nossa carne, ossos, pele, órgãos, não é só disso que ele está falando. Ele está falando de tudo aquilo que nós somos, toda a nossa essência, a nossa personalidade. Ele usa a expressão corpo para falar da totalidade do que nós somos, porque é através do corpo que nós expressamos os nossos propósitos. É através do corpo, do nosso jeito de falar, do nosso jeito de andar, do nosso procedimento, de como as nossas mãos são usadas, do que os nossos olhos procuram, do que os nossos apetites buscam. Através do corpo é que todos os propósitos da nossa vida são realizados. Então, essa palavra para Paulo expressa de uma forma mais plena aquilo que nós somos. Por isso ele diz, ofereçam o seu corpo a Deus, o seu ser a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Culto para Paulo não é um momento de adoração, não é um momento que acontece num dia, numa hora, num determinado lugar. Culto para o apóstolo Paulo é vida de adoração. Culto para Paulo, e a palavra que é usada é uma palavra muito forte, porque é uma palavra que a gente conhece
a palavra pelo lado negativo. Idolatria. A palavra que Paulo usa é latria, que é se apresentar, se curvar, se prostrar diante de alguém. E Paulo diz, olha, apresentem o seu culto a Deus, com o seu corpo, apresentado como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o culto que vocês prestam a Ele, ao longo da vida, em todas as circunstâncias. Postura de adoração constante a Deus, e ele fala numa das suas outras cartas, lá aos Coríntios, ele diz, seja ao comer, ao beber, ao fazer qualquer outra coisa, faça absolutamente tudo para a glória de Deus. Absolutamente tudo. Faça para a glória de Deus. Conversar com seus amigos, praticar um esporte, assistir um filme, ler um livro, estudar, trabalhar, faça tudo, absolutamente tudo, para honrar a Deus, como culto a Deus. E aí ele fala, esse é o culto racional de vocês. Essa palavra racional é muito mal compreendida, porque o que Paulo está dizendo aí não é que o culto tem que ser cerebral, sem emoções, com conhecimento, embora o conhecimento seja muito importante. A palavra racional quer dizer, é a mesma palavra de onde vem a palavra lógica. Mas lógica na nossa língua tem dois sentidos. A lógica pode significar aquela coisa realmente matemática, bem cerebral, mas quando uma pessoa pergunta para o seu amado, para a sua amada, você me ama? Uma resposta que pode sair é lógico que sim. É lógico que sim. De uma outra forma, ele está dizendo, ora, podia ser diferente? Podia ser diferente? A nossa relação mostra que eu te amo. É esse o sentido que Paulo dá a essa palavra. Lógico, é aquilo que é esperado, aquilo que é adequado, aquilo que cabe a partir desse relacionamento. Então, o que Paulo está dizendo é, prestar devoção total, entrega da própria vida a Deus, é o único jeito coerente, razoável, justo de adorarmos ao Senhor. Então, quando apresentamos o nosso corpo a Deus, o nosso ser a Deus, essa é a única maneira possível de adorar a Deus. Se isso não existe em cada um de nós, o que a gente está fazendo aqui é um grande teatro. É uma grande encenação. Todo esse aparato, todo o nosso encontro aqui, não tem sentido. Se não existe essa entrega do nosso corpo, do nosso ser a Deus, isso aqui é uma celebração meramente religiosa. E eu ousaria dizer que Deus detesta a religião. Nesse sentido, de simples cerimônia, de simples realização. Foi isso que Deus criticou lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel fazia tudo direitinho como Deus mandava na hora da religião. Então, o sacerdote ia para o templo, celebrava lá, fazia os sacrifícios, as pessoas levavam suas ofertas, tinham os seus louvores, tocavam os seus instrumentos, e Deus fala assim, gente, para tudo, não aguento mais ouvir essa barulheira. Não aguento mais ouvir isso. Está escrito lá, na Bíblia, não sei o que estou falando não. Estou apenas traduzindo numa linguagem mais coloquial. Eu não aguento mais. Desliga os seus aparelhos, desliga essa transmissão online aí, né? Desliga o piano, os equipamentos, o microfone. Para de falar, Alex. Não aguento mais. Porque o que vocês estão fazendo é mera celebração. Não brota da alma. Não vem de um coração entregue a mim. Não vem de vidas realmente entregues a mim. É mera obediência a regras. É apenas seguir o manual litúrgico. Não é culto. Veja só, Deus falar isso, hein? Então o que Paulo diz é, a sua vida
A sua vida, meu irmão, precisa ser entregue a Deus. E aí então, sendo entregue a Ele, o culto que você vai ofertar é o culto adequado. Então, Paulo então diz o que a gente deve fazer. A gente precisa ter essa entrega verdadeira para Deus dos nossos corpos. Mas uma coisa é você dizer o que uma pessoa deve fazer e incentivar a pessoa a fazer. Outra coisa é você dizer para a pessoa como se faz isso. Tantas mensagens que a gente escuta, e eu entendo que muitas vezes o que acontece aqui não é exceção, tantas mensagens que a gente escuta diz o que a gente deve fazer, o que é importante para a vida do crente, mas nem sempre a gente diz como que isso acontece, como que isso se processa. É por isso que Paulo, no 2º versículo, diz como que isso deve acontecer na nossa vida. E aí nós vamos ler o 2º versículo, vamos juntos? E não vivam conforme os padrões deste mundo. Mais convicção, gente. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como essa transformação acontece na nossa vida? Como realmente nós entregamos os nossos corpos, a nossa personalidade a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, e como consequência natural nós realmente cultuamos a Deus. Como que isso se faz? Quando a gente deixa que Deus nos transforme, renovando a nossa mente. Esse é o ponto central da história. Esse é o ponto central, talvez o núcleo de força de onde nasce uma transformação gradual, verdadeira, mas genuína. Não é rápida, não é instantânea, mas é verdadeira, é genuína. Pode demorar muito tempo, mas acontece. É quando nós dizemos para o Senhor: Senhor, é difícil, mas eu entendo que o Senhor precisa modificar a minha maneira de ver a vida, porque a nossa mente é o campo de batalha central da nossa transformação. A nossa maneira de ver a vida, ela representa tudo aquilo que a gente é por dentro. A nossa mente é a palavra que traduz a nossa essência, quem nós realmente somos, quando ninguém está olhando para a gente. Quando a gente não tem ninguém fiscalizando, nos julgando. É a nossa mente. É aquela área da minha vida e da sua vida que a gente não tem coragem de botar na projeção. De botar no alto-falante. São os pensamentos que a gente não tem coragem de publicar. É aí, é a nossa mente que é a presa preferencial de todas as forças que querem nos modelar. É a nossa perspectiva de vida. Então a transformação, ela vai acontecer quando nós permitimos que a nossa mente seja renovada por Deus. E a palavra que a expressão que Paulo traz é muito interessante, porque embora algumas traduções digam transformem-se, inclusive a tradução que nós usávamos aqui, a Revista Atualizada, diz isso, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas a língua original, essa expressão, esse verbo está no passivo. Então, sejam transformados. Então, essa tradução que nós estamos usando agora vai no ponto, diz, deixe que Deus os transforme.
Não é algo que é feito pelo nosso mero esforço, mas existe uma participação nossa. Quando o texto diz, olha, se entreguem os seus corpos e deixem que Deus os transforme. Não o mundo, não que o mundo modele vocês, mas que Deus os transforme pela renovação da sua mente. A nossa participação é entrarmos nesse processo de forma decidida e prosseguirmos na transformação no nosso dia a dia. Pode parecer uma coisa esquisita, mas é bem mais simples a gente adotar alguns comportamentos do que a gente passar por um processo de transformação interior. Às vezes nós chamamos os comportamentos que a gente adota de obediência à lei de Deus. E não está errado em desejar obedecer à lei de Deus. Mas é diferente obedecer à lei de Deus meramente por cumprirmos uma obrigação ou por outras motivações, seja medo, seja até aquele sentimento de deixar Deus em dívida com a gente, né? Quanto mais eu obedeço a Deus, talvez até inconscientemente eu acho que Deus fica me devendo mais. Pode parecer um abuso, isso é mesmo, é um abuso terrível isso. Mas é o tipo de coisa que a gente nem percebe que sente. É o tipo de coisa que a gente não percebe. Você quer ver um sentimento muito comum? Quando acontece uma coisa ruim com a gente, não é difícil a gente dizer assim, por que, Senhor? Por que eu, Senhor? É como se a gente, com essa palavra, a gente está dizendo assim, olha, eu sou uma pessoa boa, sou alguém que ando na linha. Então, eu mereço que o Senhor me trate melhor do que está tratando. Não é uma coisa assim terrível quando a gente fala isso às claras assim? Porque no fundo a gente acha que Deus tem esse débito com a gente. Relacionamento com Deus não é assim. Relacionamento com Deus não é eu te obedeço, ou seja, eu cumpro a minha parte do trato, e o Senhor, já que tu és fiel, Senhor, o Senhor trate de cumprir a sua parte do trato. Gente, é assustador como é fácil a gente agir assim, até mesmo sem sentir, até mesmo sem perceber. Não estou falando que isso acontece com má intenção. Se isso acontece com você, como acontece comigo, não é porque nós sejamos gente sem vergonha, não é. É porque é uma tendência natural da nossa alma, é uma tendência natural do nosso ser. Por isso é muito mais fácil a gente adotar esses comportamentos do que entrar no caminho da transformação da mente, onde estão os planos, onde estão os desejos, onde estão os projetos de vida. E é por isso que grande parte dos crentes entra no esquema do legalismo, que na verdade é um esquema do mundo fantasiado de piedade. Muitos crentes entram no esquema de legalismo, crendo que está obedecendo à lei de Deus, porque lê na Bíblia e quer aplicar automaticamente na sua vida, achando que a transformação vem de fora para dentro, que é cumprindo as regras que a gente entra numa relação boa e certa e adequada com Deus. Como eu disse, não é necessariamente algo mal intencionado, algo fingido, embora às vezes possa ser, tá? Às vezes pode ser. As igrejas têm muita gente fingida. Mas eu creio que a maioria das vezes não é mal intencionado. Não é fingido. Mas o que acontece é que não é natural, porque não é uma expressão que vem do coração, de uma nova natureza que Deus plantou na alma, mas é uma tentativa de se adequar a determinados comportamentos sociais aceitáveis e que de certa forma dão um pouco mais de tranquilidade à cabeça, porque se acontecer alguma coisa ruim eu tenho uma credencial para apresentar para Deus
e dizer algo do tipo: o Senhor prometeu, trate de cumprir. Vocês conhecem um tipo de cristianismo assim? É muito comum. Eu faço um propósito, eu faço uma promessa, cumpra a minha parte, né? Ou ao contrário, se o Senhor cumprir a sua parte primeiro, aí isso é pior ainda, né? Isso é pior ainda. O Senhor cumpre primeiro, eu vou ficar observando, se o Senhor fizer, aí então eu pago a minha parte no combinado. A gente fala assim, parece que isso é coisa para os outros, né? Que nada, gente, isso acontece, a gente tem a tendência forte a fazer isso. Por isso a gente está enfatizando que transformação acontece quando eu abdico, quando eu abro mão dos meus propósitos, dos meus planos, da minha maneira de ver a vida, e ouço essa palavra do apóstolo Paulo, que é muito forte. Eu trouxe para vocês a tradução literal dessa expressão, quando ele diz: não deixe, deixa eu até voltar aqui o versículo, deixa eu ver se eu volto certo. Isso, não vivam conforme os padrões do mundo, ou seja, na forma do mundo, mas deixe que Deus os transforme. Então essa expressão, não viver conforme os padrões e transforme, são duas palavras que Paulo usa, que eu trago para vocês aqui. Olha só que coisa interessante. A expressão que Paulo usa, de nós não vivermos de acordo com os moldes, com os padrões do mundo, é: não sejam esquematizados por esse mundo. A palavra é essa, é esquematizados, ou seja, não vivam de acordo com o esquema do mundo. O mundo tem um esquema próprio. E você, meu filho, você, minha filha, não deve viver no esquema do mundo. Mas em vez de viver no esquema do mundo, você deve se deixar ser transformado pela renovação da mente. São duas expressões que falam de forma, esquema e forma. O esquema é o modelo. A transformação é ir além desta forma e ser modificado, ser remodelado pela ação de Deus na nossa vida. E isso é uma experiência muito profunda. Essa é uma experiência que é dada para todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas que infelizmente nem todos topam entrar nessa rota, porque é uma experiência radical mesmo, não é uma experiência banal. Deixar que Deus transforme a gente, por essa transformação da mente, essa renovação da mente, é muito radical, porque requer isso da gente, requer a gente estar disposto a abrir mão. Eu preciso estar disposto a abrir mão, preste muita atenção, da minha forma de ver a vida, da minha forma de ver o mundo, de interpretar a vida. Eu preciso abrir mão disso e abraçar, acolher a forma de Jesus de ver o mundo e de interpretar a vida. Isso pareceria uma coisa lógica para cristãos. E lendo, a gente acha que é o que acontece naturalmente, mas observe a nossa própria vida. Olha para a sua própria vida. Cada dia que passa eu olho para mim e percebo que existem em mim áreas que eu prefiro andar, nas quais eu prefiro andar, prefiro ver, prefiro reagir de acordo com os meus conceitos. Talvez conceitos que eu aprendi lá da minha infância, que eu vi acontecer na minha casa, coisas que, influências ao redor de mim, não só da minha casa, mas hoje todos nós somos sufocados, somos bombardeados por jeitos de ver o mundo, de interpretar a vida, nesse mundo hiperconectado, nesse mundo em que nós temos todas as informações na ponta dos nossos dedos. Nós somos diariamente invadidos por propostas de visão de mundo, de interpretação da vida, que absolutamente não só não são as de Jesus, como são totalmente contrárias à de Jesus. E sem sentir,
sem perceber, nós somos esquematizados pelo mundo. Por isso o chamado das Escrituras é que eu e você, abençoados que fomos com a compreensão do amor de Deus, com o Evangelho de Jesus Cristo, que a gente pare de ser vítima, pare de ser paciente, e a gente passa a ser agente nesse processo, numa entrega verdadeira, numa disposição real de dizer para o Senhor: Senhor, é difícil a beça, é muito difícil abrir mão de certas coisas. Por exemplo, uma sugestão geral, mas que está muito presente na nossa vida, a minha maneira de lidar com dinheiro. Por exemplo, a minha forma de lidar com dinheiro. Eu tenho um modelo que me é mais agradável, um jeito que me é mais confortável, mesmo que tenha pouco dinheiro. Mesmo que você tenha pouco dinheiro. Senhor, eu submeto a minha maneira de lidar com as posses à maneira que Jesus diz que eu tenho que lidar. E só isso aí dá 1 ano de mensagem, só esse assunto dá 1 ano de mensagens, porque curiosamente o tema do dinheiro, das posses, foi o segundo assunto que Jesus mais falou no seu ministério. O único tema que Jesus falou mais do que isso foi o reino de Deus. Dinheiro, posses, bens, foi o segundo tema que Jesus mais falou. Então, só para você ter uma noção, inclusive Jesus deu o nome próprio ao dinheiro, você lembra? Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, as riquezas, nome próprio. Então, tomando isso como exemplo, como você lida com seus bens, com o seu dinheiro? Pare para pensar se é exatamente o que Jesus espera de você. Isso é um pequeno, grande exemplo para a gente ver como que essa transformação é radical, é difícil e é necessariamente longa. É claro que isso vai acontecendo conforme a gente vai seguindo as orientações de Jesus. A gente se entrega a Ele de coração, viu? De coração. Ninguém precisa cobrar isso de você. De certa forma, essa é a razão pela qual pouquíssimas vezes a gente pede que alguém levante a mão para aceitar Jesus aqui. Não tem nada de errado nisso, tá, gente? Não tem nada de errado. Mas a questão é que o que deve nos impulsionar a buscar a Deus de verdade é a decisão verdadeira, pessoal, e não a pressão externa, porque alguém levantou a mão, porque eu levantei a mão, fui à frente, agora tem que andar na linha, né? Agora tem que andar na linha. Não é assim que a coisa acontece com Deus, na relação com Deus. Embora não haja nenhum problema em vir à frente, se entregar a Cristo, nenhum problema. Mas é muito mais importante que isso aconteça a partir do seu coração. A gente abraça essa visão de vida de Jesus e o Espírito Santo vai habilitando a gente a viver dessa maneira nova e difícil de viver. Nova e difícil porque é contrária ao esquema do mundo. E a transformação vai acontecendo. É lenta, mas ela acontece de verdade. Ela acontece de verdade. Uma experiência que a gente tem vivido, algumas pessoas aqui na igreja têm investido nisso, têm investido tempo, atenção, é a vivência nos nossos grupos de formação espiritual. Os grupos de formação espiritual, eles buscam exatamente isso. A gente utiliza um currículo, a gente procura aplicar, conversar muito sobre como a gente aplica isso na nossa vida diária. Como é que essa transformação, por isso o nome dos grupos, formação espiritual, como é que essa transformação vai acontecendo? Aí nós falamos sobre a questão da raiva, falamos sobre a questão da sensualidade, falamos sobre a questão do medo, a nossa visão a respeito de Deus, tantas coisas, né? Nosso mundo interior, nossa vida emocional, falamos sobre muitas coisas. Por quê? Porque a nossa vida é tão complexa que Deus precisa ir trabalhando em cada campo da nossa vida. Esse é o esforço que a gente tem feito nos grupos de formação espiritual. Eu encorajo muito a você a experimentar isso. E
é uma coisa muito, muito bonita que, para mim, gente, para mim isso é tão bom ver isso acontecer como pastor, né? Não por minha causa, mas é tão bom eu ouvir uma pessoa dizendo assim, puxa, depois de um tempo, essa expressão é muito comum, depois de um tempo, eu percebi essa mudança. Ou, mais legal ainda, é quando uma pessoa chega e diz, interessante, alguém falou que eu estou diferente. Alguém falou que eu estou diferente. Essa mudança vai acontecendo, às vezes a gente nem percebe, às vezes são as pessoas que convivem com a gente que percebem. Mas ela acontece, de fato, a transformação acontece porque é feita pelo poder do Espírito Santo. Não é apenas o nosso esforço. Uma ilustração que eu já usei aqui uma vez, é como se a gente tivesse a necessidade imensa de beber água. Cantamos Manancial agora, né? Agora há pouco. As coisas estão se conectando, hein? Não foi planejado. A gente tem uma necessidade imensa de beber água. As águas vivas vêm de Jesus. Mas nós precisamos ter o nosso copinho. Ter o nosso copinho. Se você tiver o seu copinho, a minha garrafinha aqui, a minha garrafinha aqui, você já deve ter visto, né? Minha garrafa sempre com uma água aqui. Mas se nosso copo estiver vazio, não adianta nada. A gente apresenta o nosso copo e o Senhor preenche com a água viva que vem da ação do seu Espírito Santo. Jesus falou isso em João 7,35. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí João diz, ele estava falando a respeito do Espírito Santo, que é ser dado para todos aqueles que crescem nele. O Espírito Santo age na nossa vida e vai nos habilitando, transformando a nossa vida, conforme a gente vai se envolvendo com ele e com tantas coisas que ele tem para a gente. Quero contar uma ilustração, uma história para vocês, já caminhando para o finalzinho. Uma história muito interessante que eu acho que ilustra satisfatoriamente como acontece essa transformação dentro de nós. Então, o primeiro passo é a disposição de eu abrir mão da minha maneira de ver a vida, da minha maneira de interpretar o mundo e dizer, Senhor, a tua maneira é melhor. Alguns treinamentos para a área de segurança parecem uma coisa assim esquisita, né? Você perceber, treinamento de bombeiro, por exemplo. Treinamento de bombeiro, os bombeiros se expõem a uma situação simulada, perigosa, com todos os equipamentos, e existe um protocolo a seguir para entrar, dependendo daquele tipo de incêndio, se é um incêndio, qual tipo de combustível, se se a questão é mais fumaça, é mais fogo, enfim. Quando você olha o treinamento dos bombeiros, você entende, poxa, é interessante, só que isso aí não é verdade. Quisera que isso nunca acontecesse. Agora, existe um outro tipo de treinamento que é usado com muito menos frequência que o treinamento dos bombeiros. Eu vou contar uma história para vocês, essa história para vocês. 15 de janeiro de 2009, Nova York, um avião da US Airways decolou do aeroporto de LaGuardia e ia para Charlotte, acho que é na Carolina do Norte, se não me engano. Logo depois que esse avião levantou voo com 150 passageiros e 5 tripulantes, ele se chocou com uma revoada de gansos e o motor foi danificado. Não tinha jeito. Por cerca de 2, 3 minutos depois, ele estava passando por cima de um dos bairros mais povoados de Nova York, o Bronx. O piloto, ele sabia que tinha 2 aeroportos perto, o JFK, que é um outro aeroporto de Nova York, o aeroporto de Nova Jersey, mas ele olhou rapidamente as condições e percebeu, não tem jeito, não dá para chegar lá, para fazer o pouso forçado. Ele olhou tinha uma estrada larga perto, não tinha jeito, muito movimento.
Então ele só tinha uma possibilidade para salvar. Ele tinha que pousar no rio Hudson. É o rio que corta Nova York, em torno do qual Nova York foi construída. E aí, no intervalo de menos de 3 minutos, ele teve que fazer um conjunto enorme de comportamentos. Diversas coisas ele teve que fazer. E eu tive que anotar aqui, aquelas que a gente, como leigo, consegue entender. Porque tem mais um montão de procedimentos que nem adiantaria falar aqui, a não ser que alguém da área de aviação estivesse aqui entre nós ou acompanhando. Então eu anotei aqui, ele tinha que, gente, em menos de 3 minutos, ele e o copiloto tinham que desligar os motores e ajustar a velocidade do avião para planar o máximo possível, porque os motores estavam danificados, um deles tinha explodido, e ele precisava botar o avião para planar. Ele tinha que manter o nariz do avião para baixo, para não perder velocidade, para manter o nível de velocidade. Eles precisavam desligar o piloto automático, que acontece quando existe algo inesperado, e assumir o controle manualmente. Ele tinha que selar todas as saídas e entradas de ar do avião, para que o avião ficasse hermético, para quando pousasse no rio, a água não invadisse. Ele tinha que fazer uma curva gigante para a esquerda para sair de cima do Bronx. E tinha que manter o avião na direção do fluxo do rio, que corre na direção sul. Se ele aterrissasse, não, né? Como é que chama aterrissar na água, hein? Porque aterrissar é na terra, né? Pousar, né? Vamos falar pousar. Porque se ele pousasse na direção contrária ao curso do rio, o choque ia ser grande. Só que depois da curva, porque nenhum avião vira assim, né? O avião para virar faz assim. Depois da curva, tudo isso sem motor, ele tinha que alinhar de novo o avião. Porque na hora de pousar, nenhuma ponta da asa poderia tocar na água, porque senão o avião ia capotar de lado e ia se romper totalmente. E mais, ele teve que fazer a curva e manter o nariz para baixo, mas ele teria que levantar de novo o nariz do avião para pousar de barriga. Tudo isso sem motor. Eu anotei 8 procedimentos. Mas lendo o livro que conta essa história, diz que ele teve muitos outros procedimentos. Ele conseguiu fazer tudo isso, pousou. Se vocês pesquisarem na internet, lá no YouTube, pouso de avião no rio Hudson, vocês vão ver a reportagem brasileira falando sobre isso. Isso virou um filme, que o Tom Hanks faz o papel do piloto. O filme se chama Milagre do Rio Hudson. Não teve milagre nenhum. Não teve milagre, mas também não teve leitura de manuais. Imagina só, o piloto e o copiloto procurando lá o manual para saber o que fazer na hora em que a coisa está apertando. Não houve leitura de manuais. Por que foi possível? Foi porque o piloto e o copiloto tinham passado milhares de horas lendo os manuais, estudando os manuais e praticando aquela simulação que se esperava nunca acontecer, como nunca aconteceu com um monte de pilotos. Gente que até já aposentou e que nunca lidou com um acidente de avião. Dizem que o avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo, né? O primeiro é o elevador. Nunca aconteceu com muita gente, mas eles se dispuseram ao longo da sua vida, em vez de dizer, nossa, tem que repetir isso, mas que coisa chata. Inúmeras vezes, isso não acontece. Olha a porcentagem de acidentes de avião, é uma porcentagem mínima. Se eles resistissem a isso e mantivessem a sua mente de acordo com a tendência natural, que é evitar as repetições chatas, as simulações aparentemente inúteis, as coisas que a gente acha que não vão acontecer, se eles se mantivessem assim, na hora em que a coisa aconteceu, eles não teriam a habilidade necessária. A transformação espiritual acontece mais ou menos assim. Nós abdicamos da nossa maneira de interpretar a vida
E em vez de ficar dizendo, nesse mundo isso daí, Jesus, não dá certo. Não é assim que as coisas funcionam no dia a dia. Em vez de ficarmos argumentando com o Senhor, ou até argumentando sem falar, argumentando inconscientemente, nos mantendo numa rota que a gente, no fundo, sabe que não é muito adequada, em vez de a gente se manter, a gente para e diz, pode parecer absurdo, Jesus, mas o teu jeito é o melhor. Eu vou me submeter a isso. A minha vida vai passar a ser guiada pelos teus princípios, pelos teus protocolos. E aí, nesse processo, inclui a leitura do manual, sim, viu, gente? Inclui muita leitura do manual, muito conhecimento das Escrituras, buscar saber o que Deus quer da gente na Bíblia, sim, inclui oração, inclui congregar, inclui tantas coisas. Mas a transformação, na verdade, só acontece quando ela começa desse propósito de abrir mão, porque não adianta ler a Bíblia tantas vezes quantas forem necessárias, participar dos cultos todos os domingos, participar dos trabalhos de ação social, dos treinamentos, se isso não brota dessa consciência de uma mente que foi renovada, que a gente entende, Senhor, o Senhor está renovando minha cabeça, eu penso de um jeito, mas o Senhor está remodelando, me tirando do esquema desse mundo, a maneira de pensar desse mundo, e me dando a mente de Jesus. É assim que a transformação acontece. Porque os nossos comportamentos seguem a nossa alma, seguem o nosso coração, seguem a nossa mente. Assim acontece com a gente. Assim como as mentes daqueles pilotos estavam modeladas para agir da maneira certa, a gente precisa entregar a nossa mente para ser modelada pelos critérios e protocolos de Jesus. A gente sempre termina nossas mensagens, nossas séries com uma proposta muito concreta. Eu falei para vocês que a gente é bombardeado todos os dias, 24 horas, porque a gente dorme, né? Mas quando a gente não está dormindo, 16, 18 horas por dia, bombardeados por outros protocolos diferentes dos protocolos de Jesus. Então eu quero te sugerir algo que pode parecer meio inútil. Mas tem um significado simbólico e um significado de experiência própria. Eu me proponho a fazer isso com você. E vou te dizer, não é fácil. Já fiz isso e dá uma coceira. Vamos lá, ver o que é? Jejum de mídia por 24 horas. Já deu coceira? Já procurou o celular no bolso? Por que isso? É claro que 24 horas, vamos dizer assim, não transforma a vida de ninguém. Mas é uma experiência que para nós hoje é diferente. Nós somos hiperconectados mesmo. Então o que eu quero sugerir para você? Escolha o dia que lhe seja mais adequado. O dia que lhe seja mais adequado. Pode ser o dia da sua folga. Ou talvez você diga assim, não, meu dia de folga é o que eu mais quero ver série, né? É o que eu mais quero navegar na internet e ver minhas redes sociais. Bom, então o critério é seu. Os detalhes você conversa com o teu dono, tá bom? Você conversa com o teu dono, com o Senhor Jesus. Mas eu quero sugerir alguns critérios para você. Nesse dia, não acesse suas redes sociais. Nesse dia, não jogue videogame. Nesse dia, não assista as suas séries. Caramba, pastor, está ficando estreito o negócio, hein? Nesse dia, não acesse o WhatsApp.
Está ficando estreito para você e para mim também, porque o que eu estou falando para você, estou falando para mim também. Está difícil a beça. Se você precisar falar com alguém, não se sentir sozinho, sozinha, liga. Sabia que isso aqui também fala com as pessoas? A gente consegue falar com as pessoas por isso daqui, né? A gente esquece, né? Mas não liga pela chamada do WhatsApp não, tá? Liga para alguém. Experimenta. E o que colocar nesse tempo? Aí você vai perceber quanto tempo que você gasta por dia com mídia. O que você vai fazer nesse dia? Vai passear com quem você ama. Rapazes, quanto tempo que você não joga uma bola com seus amigos, hein? Joga uma bola com seus amigos. Sai para comer juntos. Vai ler um bom livro. Vai ler um bom livro. Nessa semana, no meu jejum de mídia, eu estou lendo 2 livros, mas está muito devagar. Eu leio devagar, mas está devagar. Eu confesso para vocês que eu gosto de uma mídia. Essa semana eu maratonei, na minha folga, eu maratonei uma série. Eu maratonei o Round 6. Confesso para vocês. Então acaba tomando a gente. Mas experimente fazer isso. E preencha esse seu tempo com outras coisas. Te sugiro que você nem arrume aquela desculpa que eu adoro arrumar. Eu estou vendo as notícias porque um bom pastor precisa estar bem antenado, né? Eu adoro me dar essa desculpa. Aí acesso lá meus feeds de notícias que o Google já manda para a gente de acordo com o nosso perfil, né? Como é que está o meu time de futebol, como é que está a política nacional, essas coisas todas, né? Gente, vamos lá? Vamos sofrer juntos? Mas vamos experimentar esse pequeno passo de transformação. Mas coloque no espaço vazio aquilo que você sabe, aquilo que você não tem dúvidas, que procede do Espírito Santo. Isso inclui oração, leitura da Bíblia, estudo da Bíblia. Quanto tempo você não dedica tempo para um estudo profundo de algum tema bíblico? Porque a gente está sempre correndo. Mas não precisa ser só oração, leitura da Bíblia. Como eu falei para vocês, leia um bom livro. Eu, por exemplo, um livro que eu estou lendo é cristão, é um livro muito bom, mas outro livro é o 1984, do George Orwell, que eu resolvi ler. Leia um bom livro, né? Mas desliga a televisão, se desconecta da internet e use esse tempo, faça esse jejum de mídia. É um espírito de jejum correto. Nós não estamos aí pedindo nada para Deus, não estamos fazendo nenhum propósito com Deus. Jejum geralmente é associado com isso, né? Faça um jejum para um propósito, para alcançar alguma coisa. Não é. Esse jejum é para a gente tirar realmente essas coisas que tanto nos influenciam e começar uma caminhada de desejar que os valores de Jesus nos influenciem. Vamos juntos, irmãos? Vamos entrar nesse propósito? Aí sim, um bom propósito, né?